Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a essa aula, essa webinária do Cubo do Conhecimento, onde nós vamos falar de tendências e ferramentas de gerenciamento de portfólio e de gerenciamento de projetos também. E tem muita novidade aqui para a gente poder falar sobre essas duas coisas, em particular porque existe a necessidade cada vez maior de a gente ter uma governança, e eu vou falar disso para você também. E também vou aproveitar e te apresentar as principais ferramentas e tendências que tem para você poder navegar um pouco melhor nessa área, tanto de portfólio, saber o que é um portfólio, como gerenciá-lo, quanto de projetos, quanto de equipes ágeis. Então vamos falar de equipes ágeis também e que ferramentas que esse pessoal está usando. Bom, uma apresentação rapidinha aqui, eu sou o Mário Trentin. Sou Microsoft Most Valuable Professional, também Microsoft Innovative Educator Expert e Certified Trainer desde 2010. Isso significa que eu uso as tecnologias Microsoft tanto para poder ajudar os clientes, a gente implementa o EPM, o PPM, Microsoft, o Project Online nas organizações e também prover treinamentos. E uma área que eu gosto muito é essa parte de educação. Então, como professor, eu utilizo o Office 365 para educação, o nosso próprio Project e outras ferramentas muito bacanas aqui. Eu vou apresentar algumas delas para você, mas eu falo também de outras tecnologias. Existem ferramentas gratuitas, existe um monte de outras ferramentas. O foco da nossa aula não é falar de Microsoft em si, mas falar de metodologia, porque também não adianta você ter a melhor ferramenta se você não souber usar, então a gente precisa ter metodologia, mas é claro que a gente precisa ter o suporte de uma ou mais ferramentas. Eu vou falar dessas ferramentas aqui para você, inclusive de opções gratuitas para você poder pesquisar e utilizar. Eu falo muito de gestão de projetos, de gestão de portfólio e das ferramentas que dão suporte a isso, então quem quiser acompanhar isso aí no LinkedIn ou no Facebook, ou quiser me acompanhar aqui no YouTube, lá no final da apresentação tem algumas referências de e-books e outras coisas gratuitas que você pode baixar para aprender cada uma dessas coisas aqui. Legal? Bom, qualquer coisa é só entrar em contato e fazer as perguntas aí durante a nossa apresentação. Também vamos ao que interessa. Você já tentou organizar os seus projetos? E aqui também inclui os seus portfólios. Então, seus projetos e os seus portfólios. Você já tentou organizar projetos e portfólios e não conseguiu? Conta aí a sua história, né? Pensa, reflete agora, você que é gerente de projetos, você que é membro de equipe de projetos, ou você que está trabalhando no escritório de projetos, pode ser que você seja um executivo da organização. Como é que você faz para poder organizar essa coisa toda? Porque cada vez mais a gente tem mais projetos, certo? A gente não tem menos projetos, a gente tem cada vez mais projetos. A gente vê até as pesquisas, gerente de projeto, antes que podia se dar o luxo a ter 1 projeto, 2 projetos, 10 projetos, hoje às vezes tem gerentes de projeto com 50 projetos, com muitos projetos mesmo. Isso traz uma dificuldade maior, não por causa do gerenciamento, por causa do tempo apenas, mas por causa da governança disso, para você poder organizar de uma maneira muito mais efetiva e, na verdade, um novo modo de trabalho. Se a gente pensar antigamente, como é que funcionava? Você tinha aqui a sua mesa cheia de papéis, né, a caixa de entrada ali, outras informações, e agora isso foi substituído, mas talvez até pior, por documentos eletrônicos, né? Porque hoje você vai procurar um arquivo aí no seu computador, ou pastas na rede, ou a gente vai procurar num site do projeto, numa intranet, e tem uma enorme dificuldade de conseguir gerenciar essas informações. Por quê? Você já tentou organizar isso? Qual foi a grande dificuldade que você encontrou? E muita gente fala que o problema é metodologia. Tem várias organizações que eu chego, ou para fazer diagnóstico de maturidade, para implementação de escritórios de projetos, e fala, poxa, Mário, a gente não está seguindo a metodologia, a gente não tem melhores práticas, vamos fazer um curso de certificação, um curso do Guia PMBOK, ou um curso do Ágil, um curso do Prince, isso vai resolver. A metodologia é importante, né, tá? Não estou desmerecendo a metodologia aqui de maneira nenhuma, você precisa trabalhar. Mas o que acontece é que nas organizações que eu vou hoje, eu vejo que já existe um determinado nível de maturidade. Pode até não ter uma excelência, mas já existe uma maturidade. Até se a gente parar para pensar, a gente tem talvez 300 mil alunos de MBA em gerenciamento de projetos já no Brasil, pessoas formadas aí com MBA de gerenciamento de projetos. Tem também algumas dezenas de pessoas certificadas PMP e
CAPM ou outras certificações. Então já existe um conhecimento sobre esses temas aqui, que não é algo novo, né? Se a gente for pensar, o gerenciamento de projetos aí vindo da década de 60, 70, e agora com um crescimento muito maior que a gente tem de 2000 para cá, de 2010 para cá. Então já existe. Muitas vezes eu vou na organização e tem várias pessoas PMP, tem várias pessoas que possuem MBA em gerenciamento de projetos, tem várias pessoas que possuem outras certificações, cursos, especializações na área. Elas sabem como trabalhar. Mas por que elas não estão seguindo essas coisas aqui? E aí vem a segunda coisa, né? Então a gente fala, Mário, faltaram competências. A pessoa tem conhecimento técnico, mas não tem conhecimento de projetos, ou faltou liderança, faltou comunicação. E eu sei que isso aqui são problemas também. Muitas vezes a gente pega um bom técnico aqui desse lado, né? Um bom técnico, na verdade do outro lado aqui, né? Um bom técnico aqui, e a gente pega alguém que é um bom gerente, e nem sempre a gente consegue combinar essas duas coisas, né? Você transforma um bom técnico desse lado aqui num gerente ruim, ou tem um gerente que não tem o conhecimento técnico, e isso traz dificuldades para a gente no dia a dia do projeto. Bom, pode ser que ainda falte competências, isso é uma coisa que a gente vai estar sempre reciclando, porque entram pessoas novas no mercado de trabalho, entram pessoas novas na sua organização, mas eu vejo que isso também não é o maior problema. Muitas vezes as pessoas têm competência, mas as barreiras dentro da organização são muito grandes. Então essas barreiras são muito grandes, a organização muitas vezes é bem engessada, não sei aí quem se enquadra nisso, né? Até as organizações mais novas aí também continuam um pouco engessadinhas, e muitas vezes a gente não consegue responder à velocidade que é necessário para as mudanças. Então essa velocidade de mudanças que cada vez mais vai aumentar, a gente tem dificuldade em responder a isso. Agora, imagina se você pudesse gerenciar os seus portfólios e os seus projetos sem ter a necessidade de ficar repetindo reuniões de alinhamento. Essas reuniões aqui provavelmente é o grande pesadelo aí que você tem na sua organização, né? Porque a gente vai lá, a gente pega uma planilha do Excel, por exemplo, faz o orçamento do ano que vem, faz a simulação dos projetos, às vezes você coloca aqui os indicadores, né? Utiliza um AHP, utiliza critérios de seleção, priorização, sai com um orçamento lá no final, vai ser X milhões de reais, o projeto 1, projeto 2, projeto 3, ok. Aí, chega na parte de execução. E você precisa autorizar cada projeto desse. Vai lá e faz o termo de abertura do projeto. E aí o gerente do projeto que é designado, ele abre o seu Microsoft Project no computador dele e cria um arquivo .mpp, que fica salvo no computador dele. E aí ele precisa compartilhar isso com a equipe. O que ele faz? Ele imprime um PDF ou então imprime um papel e manda as tarefas para as pessoas, que por sua vez vão executar aquelas coisas. E daí elas vão dizer qual a porcentagem concluída, semanalmente, mensalmente, e voltam isso para o gerente do projeto que tem que vir aqui preencher a barrinha do Gantt dele. E às vezes as tarefas mudam aqui durante a execução e nem sempre se refletem lá no cronograma. O gerente do projeto, por sua vez, precisa avisar o portfólio, quanto ele está gastando de fluxo de caixa, qual foi a duração até agora e quais são as previsões e tendências. Que, por sua vez, tem uma pessoa que preenche aquele Excel com essa informação toda. Poxa, será que essa é a melhor maneira? Muitas vezes o que foi decidido nesse nível aqui de equipe, ele não passa por aqui pela decisão do projeto e muitas vezes ele não se reflete aqui nas decisões daqui também. E isso é o grande problema que a gente tem. Porque não praticamos, afinal, as melhores práticas. Nós sabemos que as melhores práticas são importantes, não só o Guia PMBOK. Você pode pensar em Prince, Agile, outras coisas. Podemos pensar em nível de portfólio, então o PFMP, o portfólio, o Standard de Portfolio Management do PMI, ou o próprio MOP, o Management of Portfólios aqui. A gente pode pensar em qualquer uma dessas coisas. Mas por que nós não praticamos essa coisa toda? Porque falta amarrar os níveis. Então a gente precisa ter um nível de portfólio que esteja entendido e amarrado ao nível de programas e projetos, que por sua vez esteja entendido e amarrado às equipes,
que podem utilizar Ágil, podem utilizar quadros, podem utilizar Kanban. Isso aqui é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo. Eu me lembro de um webinar que eu fiz em 2012 falando de como é que você combinava o gerenciamento de portfólio com o Prince, com o Scrum. E um monte de gente falando isso, livros interessantes, como o próprio Fábio Cruz falando de gestão de metodologias híbridas, artigos na Mundo PM, muita dessa tendência internacional também de metodologias híbridas. Acontece que grande parte das metodologias híbridas que a gente vê por aí hoje são um Frankenstein. E esse não é o objetivo. Então, híbrido é diferente do Frankenstein, certo? Você precisa pegar os pressupostos de cada metodologia e combinar de uma maneira que seja adequada e, acima de tudo, que seja suportado pelas ferramentas. E eu quero fazer aqui um desenho aqui num quadro para a gente poder pensar um pouco mais, né? O que mudou? O que acontece é que hoje as organizações estão mais rápidas, como eu falei, estão mais descentralizadas, como eu vou mostrar no próximo slide. Mas hoje, quando a gente fala aqui de gerenciamento de portfólio, muita gente não entende o próprio conceito do gerenciamento de portfólio. O que é o gerenciamento de portfólio? Vamos fazer uma pausa rápida aqui para fazer uma revisão. O gerenciamento de portfólio está preocupado com a seleção, com a priorização e com o balanceamento. Então, basicamente, com isso aqui. A gente tem outros aspectos aqui, mas simplificando, balanceamento. E, óbvio, temos o controle aqui do portfólio, né? Ele está preocupado com os objetivos estratégicos. Mas essa seleção, priorização e balanceamento, o que significa? Significa que deve haver um banco de ideias aqui, e elas precisam ser capturadas de alguma maneira, que são as ideias. Essas ideias precisam ser trabalhadas para virarem propostas. E essas propostas já devem ter um formato mais quadradinho aqui, padronizado de propostas, certo? Essas propostas vão passar por vários filtros, que é a seleção, priorização, critérios, análise. Poderia ter uma viabilidade aqui, por exemplo, né? Posso ter estudos de viabilidade, business case e outras coisas aqui que sejam necessárias. Passo por alguns filtros, onde vão morrendo algumas propostas ali. E no final eu saio com uma lista priorizada de propostas. Proposta número 1, número 2, número 3 e assim por diante, que é a nossa lista priorizada. Essa lista priorizada vai precisar considerar restrições de dinheiro. Então, eu só tenho 2 milhões de reais no ano que vem, por exemplo. De homem-hora, eu tenho só 5 mil horas de engenheiro, 10 mil horas de programador no ano que vem. E aí, quando você aprovar essa lista priorizada, vai ocorrer ainda durante o ano que pode ser que isso muda. Cortamos o orçamento de 2 milhões para 1,5 milhão. O que você faz? Aí você precisa repetir as reuniões, refazer o Excel. Agora recebemos 1 milhão a mais. Repetir as reuniões, refazer o Excel. Poxa, é muito duro isso, né? E aí, quando você aprova um projeto, você muda de software. Você vai lá e usa o Project ou qualquer outra ferramenta para poder gerenciar o projeto. E isso não se integra ali muitas vezes com aquela parte de cima. Tem vários gerentes de projeto aqui, projeto 1, tem o projeto 2. Esses projetos estão concorrendo por recursos. O projeto 1 com o gerente 2 estão disputando equipe, um está atrasando o outro, porque não tem uma visão de portfólio clara. E muitas vezes as equipes, eu me lembro em 2014 eu gerenciando um grande projeto que tinha 11 outros subprojetos, e cada um desses subprojetos a equipe estava num lugar diferente e o pessoal tinha um quadro na parede mesmo, aquele papel marrom lá na parede, né, em que eles colocavam lá o to do, doing, done, em 11 lugares diferentes. Já pensou isso? E eu tinha que juntar tudo isso aqui num MS Project único, que ficava num arquivo no meu computador, um .mpp. Para eu poder depois transformar num PowerPoint, um PPT, para mandar para o meu cliente e para o Project Owner. Precisava transformar ou traduzir essas informações no Excel. Como é que eu poderia saber a porcentagem concluída de uma tarefa, sendo que eu tinha que olhar em 11 quadros diferentes e ver mini tarefas que eram diferentes? Então isso era muito complicado. Eu acabava atrapalhando a equipe e demandando muito controle da equipe. E a equipe, por sua vez, acabava sendo um peso para mim também. O próprio cliente era um peso para mim. Por quê? Porque todos os formatos de informações aqui eram diferentes. A gente sabia
que precisava de gerenciamento de projetos, precisava de gerenciamento de portfólio, precisava de gerenciamento de equipe. A gente tinha um monte de cursos, todos esses caras aqui eram Scrum Masters, eram Product Owners, fizeram certificações lá, utilizavam Kanban, Scrum, aqui também na parte de projetos, PMPs, MBAs, um monte de gente, executivos aqui que cuidavam do nosso portfólio, mas não havia integração dessa coisa toda. Você precisa se preocupar com essa integração. Por quê? Porque a mudança é muito grande, ela está aí. Essa é a mudança. Um novo ambiente. Antes, quando a gente pensa em 1960, 1970, talvez você tenha assistido o filme aí do Netflix, As Mulheres da NASA, em que mostra o programa espacial que não tinha software, não tinha project, não tinha PPM, não tinha nada, mas que era totalmente centralizado. Você tinha lá um engenheiro-chefe e ele passava as contas para cada uma das pessoas fazerem naquelas lousas lá, que não tinha nem calculadora, né, fazendo aquelas lousas, e as pessoas devolviam isso para ele. Funcionava? Funcionava. Só que usava muito mais recursos. Você tinha 200 pessoas, talvez milhares de pessoas trabalhando no programa Apollo. Você tinha 10 anos quase para poder fazer aquelas coisas. Então, dá para você ter esse ambiente centralizado quando você não tem pressa. Então, não tem pressa, ok. Vai lá, faz centralizado, faz burocraticamente, está muito tranquilo. Acontece que o nosso ambiente hoje ele é um pouco diferente aqui, né? O nosso, talvez extremamente diferente, né? Um pouco diferente é um eufemismo aqui. Hoje a gente tem estruturas distribuídas, em que a pessoa que está orquestrando o portfólio aqui em cima, ele precisa se considerar agora que as outras áreas ou as outras equipes estão interconectadas, descentralizadas, distribuídas. Então aqui eu tenho equipes virtuais, descentralização de poder e até peer-to-peer. Se você pegar organizações que estão na vanguarda, o próprio Google, o Facebook, outras organizações, inclusive organizações brasileiras que eu conheço e já estão implementando isso, elas têm muitas vezes um conceito que a gente chama de Self-Driving Projects, e tem alguns vídeos aqui e referências sobre isso. Aqui é um webinar no projectmanagement.com, quem quiser depois dar uma olhada, vai lá, captura aqui e você vai ter acesso aos slides junto com essa palestra do Cubo do Conhecimento. Mas é legal. O que significa um Self-Driving Project? Significa que eu não preciso ter alguém que sozinho, né? Antes a gente tinha aqui uma cabecinha pensante, né? Que era o gerente do projeto. Ele precisava fazer o plano sozinho, com um monte de documentações lá, ou talvez com alguma equipe. Depois ele passava isso para cada pessoa fazer. Agora não é mais assim. O plano é construído colaborativamente. Então, colaboração. Colaborar. O plano é construído colaborativamente. Além disso, as ações são descentralizadas, as responsabilidades, o accountability, o ownership aqui é descentralizado. E para isso a gente precisa de uma grande mudança de paradigma que está acontecendo, um mindset aqui distribuído, que envolve a parte de metodologia que a gente já tem falado aí há bastante tempo. Muita gente está falando sobre isso já, talvez há uns 7 anos, aí, mais de 10 anos já falando sobre isso, mas que agora é suportado por novas formas de ferramentas. Porque antes a gente falava, cara, queremos ser ágeis, legal, mas aí eu precisava post-its. E no meu caso lá, por exemplo, eu tinha os post-its, aqueles quadros que eu falei para vocês, com 11 equipes diferentes. Só que eles não estavam no mesmo prédio nem na mesma cidade. Olha só, coisa difícil. Hoje você tem Trello, hoje você tem Planner, hoje você tem Kanban Flow, hoje você tem um monte de outras coisas. E isso facilitou, porque as ferramentas estão no celular da pessoa, ela vê as tarefas, só que desconectou do portfólio. E agora tem um monte de coisa rolando aí na organização, até no projeto, que não se reflete lá no seu Gantt e que não se reflete lá no seu portfólio. E muita gente diz, né, mas poxa, esse negócio gigante aí morreu, você tá doido, né? Até recebi um e-mail aí, alguns e-mails esses dias atrás, né? Poxa, isso aí é uma ferramenta do passado, ninguém mais usa esse negócio. Eu preciso dizer que na verdade não. Se você estiver em algum nível acima da organização, você vai saber que o que manda lá é portfólio e Gantt. Tá bom? Então, tirando algumas exceções aí, você vai ver os executivos aprovando projetos, ele precisa de uma linha de orçamento e ele precisa de um timeline.
Não existe esse negócio de vamos só pegar um monte de cartões com as tarefas e não tem controle de horas, não tem controle de fluxo de caixa, não tem controle de sequenciamento. Nós queremos aprovar aqui um orçamento de 10 milhões de reais. Então o que acontece são níveis. Eu sei que para um projeto menor, talvez você esteja trabalhando em projetos de TI, projetos de consultoria, outros que já vão direto para o ágil, tudo bem. Mas ainda é uma realidade, é uma necessidade e vai continuar sendo a gente ter ferramentas PPM ou EPM. E é por isso que existem, inclusive, muitas soluções aqui. Você tem o CA PPM, você tem o Microsoft PPM, você tem Primavera da Oracle, você tem um monte de outras ferramentas e que continuam sendo grandes soluções necessárias para as organizações. Agora, a gente precisa combinar essas duas coisas, que é o que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Eu preciso ter em um nível adequado de controle e um nível adequado de delegação. Eu não quero proibir as pessoas de terem suas equipes ágeis. As equipes são ágeis e cada vez mais precisam ser ágeis utilizando essas e outras ferramentas aqui que eu falei. Mas eu preciso ter algum controle sobre fluxo de caixa, sobre pagamento, sobre o uso dos recursos, sobre homem-hora, sobre timesheet, sobre uma série de outras coisas que estão no nível de projeto e portfólio aqui e vão continuar existindo. Então como é que a gente faz? A gente precisa agora de novas competências de verdade. Aquele triângulo de competências do PMI é bem bacana. Nesse sentido, ele fala da questão de estratégia e de business, ele fala da questão da gente ter o conhecimento de gestão do projeto, ele fala da gente ter o conhecimento de liderança e também é importante a gente ter um conhecimento técnico sobre o produto. Aqui a gente tem o Systems Engineering, algo que eu falo bastante por aí também, inclusive tem uma parceria do PMI junto com o INCOSE, que é o International Council of Systems Engineering, para a integração dos padrões. Aqui a gente tem Business Analysis, então, Business Analysis, onde você vai entender o papel do arquiteto de negócios, do analista de negócios, do analista de requisitos. Aqui tem nós, né, os gerentes de projeto, que também precisam saber um pouquinho sobre as outras áreas. E aqui todos, soft skills, precisamos ter comunicação, liderança. Então, cada vez mais, essas áreas estão integradas. O seu líder técnico aqui, seu engenheiro-chefe, alguém que é o responsável, gerente técnico pelo projeto, o analista de negócios, o arquiteto de negócios, o gerente do projeto e o nosso soft skills que completam isso aqui. E aí surgem novas ferramentas que eu vou passar aqui mais rapidamente em termos de slides, mas a gente vai ver elas funcionando na demonstração aqui. Então, novas ferramentas como o Planner. O Planner, ele tem esses quadros aqui, eu vou montar esses quadros aqui para a gente poder fazer um quadrinho junto. E também tem um link lá no final dessa nossa webinar aqui, em que você vai poder se aprofundar mais no Planner. Ele permite você ter quantas colunas você quiser aqui, os nossos buckets, onde você vai colocar as tarefas com subtarefas, um monte de informações. Permite você extrair relatórios aqui, então me permite extrair relatórios aqui também, acompanhamento do projeto. Me permite ter a gestão da documentação, que é um enorme problema hoje nas organizações. As pessoas salvam no computador delas, ou salvam em pasta da rede, ou salvam num Dropbox pessoal, salvam num Google Drive pessoal. Isso não faz o menor sentido, porque as informações são da empresa. Elas precisam estar dentro de uma ferramenta corporativa, como é o caso do Planner do Office 365. Tem a documentação, tem um site do SharePoint aqui para cada projeto, tem a comunicação do projeto, tem o notebook do OneNote para você poder guardar informações do seu projeto. Além disso, eu tenho mobilidade. Hoje eu consigo acessar a minha central de projetos com todo o portfólio no meu celular. Que está vendo? Posso ter uma captura de tela aqui no meu celular. Eu consigo acessar a nossa central de projetos. Então não preciso mais me conectar ao meu computador, ir lá e verificar e fazer outras coisas aqui. Eu não preciso de mais nada disso. Eu consigo facilmente ter acesso a qualquer informação de qualquer projeto na ponta dos meus dedos aqui, muito facilmente. A gente vai ver uma demonstração prática disso, e eu vou falar um pouco mais também sobre as questões de metodologia e dar próximos passos para você poder
acompanhar, buscar essa evolução aqui, está sempre melhorando as suas habilidades. Nessa demonstração a gente vai acessar o portal.office.com, então como nós não vamos ter aqui o acompanhamento, você vai ver eu fazendo, mas saiba que você pode criar a sua conta também, pode criar a sua conta de avaliação do Project Online e utilizar várias dessas ferramentas aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá dar uma olhada nisso então. Bom, vamos acessar aqui o portal.office.com e se você tiver uma conta, você vai poder fazer o login aqui, faz o seu login e aí você vai poder acessar. Dependendo do plano que você tiver, você vai ver mais aplicativos aqui ou menos aplicativos. No caso aqui, eu tenho o Project, que é o nosso Project Online, eu tenho o Planner, que é o que eu quero te mostrar já já. Bom, vamos começar pelo nosso Project. Você clica aqui no seu Project. O que é este Project Online, afinal? Este Project Online que você está vendo aqui, ele não é uma versão online do Project do seu computador. Então, o Project Online, ele não é aquele Project do seu computador. O Project Online, na verdade, o que ele é? Ele é um PPM, uma ferramenta de Project Portfolio Management, anteriormente chamado de EPM, Enterprise Project Management. Então, quando você acessa aqui o seu Project Online, o Project Web App, o que você está acessando, na verdade, é um Project Server por assinatura. Então, Project Server em cloud, por assinatura, que tem as mesmas funções daquele Project Server que você pode ter aí na sua organização, se você tiver a versão on-premises instalada nos seus servidores. Legal? Então aqui nós temos tanto a parte de estratégia, e nós vamos passar aqui rapidinho nele, biblioteca de objetivos, priorização desses objetivos. Eu posso ver a minha central de projetos, se eu clicar aqui em projetos, então clicar nesse botãozinho projetos, eu posso ver a minha central de projetos aqui, tem alguns projetos aqui criados de exemplo, a gente vai criar um projeto de exemplo, e nós podemos conectar este meu project ao project do meu computador, que esse sim é o Project Professional, que está instalado aqui no meu computador. Inclusive, a última versão do Project Professional, eu vou te mostrar essa novidade aqui hoje, a gente vai ver que é possível você ter o Scrum, quadros Kanban e o nosso tradicional gráfico de Gantt aqui dentro do Project Professional. Mas antes disso, vamos voltar lá para a nossa central de projetos aqui. Bom, eu quero criar um projeto. Eu vou vir aqui e vou em Novo. Eu posso criar no meu Project Professional, no meu computador desktop, vai abrir aquele aplicativo aqui no meu computador. Posso criar uma lista de tarefas SharePoint, isso é para projetos menores que eu consigo gerenciar como listas de tarefas. E eu posso criar aqui um projeto corporativo. Isso inicia o nosso ciclo do portfólio. O Project Online, ou o nosso Project Server aqui, se é assim que você quiser pensar, ele permite você customizar os fluxos e ele permite você customizar os formulários também, entre outras coisas aqui. Quer dizer, cada usuário vai ter acesso apenas às coisas que eu quiser, fluxos e formulários. Quando eu vim aqui criar um novo projeto, você pode encher de coisas aqui. Tem nome, descrição, eu estou usando aqui só as informações básicas. Ah, mas eu quero também colocar o escopo preliminar. Você vem aqui e inclui o escopo preliminar. Ah, mas eu quero colocar riscos, inclui lá. Eu quero colocar outros campos, inclui. Eu quero colocar um lugar para o cara colocar anexo, para ele poder colocar o PDF do contrato. Coloca também. Então é totalmente customizável. E eu consigo criar isso aqui, antes de criar um projeto, vou voltar, eu consigo criar isso aqui para diferentes tipos de projetos. Então, quando eu venho aqui em projeto novo, para mim só está aparecendo projeto corporativo, porque eu não customizei nada. Então, o que eu estou vendo aqui é esse nosso projeto corporativo. Eu poderia ter criado aqui projetos de diferentes tipos. Então, aqui nesse projeto corporativo, eu poderia expandir aqui, criar customizado projeto de TI, projeto de engenharia, projeto de marketing. E quando for de TI, ele vai me jogar para um formulário diferente, em que ele vai pedir, por exemplo, arquitetura, vai pedir análise de negócio. Quando for de engenharia, ele vai me jogar para outro formulário diferente, né? Vamos pensar aqui em corzinhas diferentes para formulários diferentes, né? Vai me jogar para outro formulário aqui, em que precisa de projeto básico, precisa de permissões, precisa de aprovações para construção. Quando for de marketing, ele vai me jogar para outro formulário. Então, eu consigo criar esses diferentes tipos de projetos, quantos eu quiser, com formulários diferentes, e inclusive com fluxos de aprovação diferentes.
Quando for um projeto de TI, ele vai cair para o grupo de gerentes de TI aprovarem, ou vai cair para o CIO aprovar, dependendo do valor. Quando for de engenharia, ele vai cair para o diretor de engenharia, e assim por diante. Então você consegue customizar muita coisa bacana aqui, podendo ter toda a sua metodologia desenhada e suportada por uma ferramenta única do começo ao fim. Aí vamos lá, vamos criar o nosso novo projeto aqui. Então vou criar um novo projeto. E eu vou vir aqui muito tranquilamente, vou criar aqui um novo projeto, então projeto Webnaula. Então, novo projeto Cubo do Conhecimento. Posso colocar a data que eu vou começar, eu não quero começar hoje, quero começar ali em uma outra data futura, quero começar dia 27 de dezembro, joga a data aqui que você quiser, tranquilo, qualquer data e fecha aqui o seu. Posso colocar proprietários e dou um concluir. Esse concluir poderia ser múltiplos formulários, tá? E poderia ir para aprovação de alguém. Como eu estou usando aqui eu mesmo e sou o nosso grande gerente de tudo aqui, eu não preciso ter nenhuma aprovação. Eu já vou criar e o projeto já vai estar criado aqui de uma vez por todas. Bom, cria o nosso projeto. Vamos criar aqui o nosso projeto. E uma vez criado o projeto, eu posso editar este projeto. Vou até deixar aberto aqui uma outra abinha para a gente poder acelerar aqui enquanto ele cria. Tem outros projetos criados, vou mostrar aqui exemplos de projetos já criados para você. Então, eu criou o projeto, tem outros projetos aqui. Eu poderia vir e simplesmente preencher aqui mesmo, fase 1. E eu digo se essa minha tarefa aqui é um modo de agendamento automático, coloque fase 1, tarefa 1.1, tarefa, ou entrega, né? Vamos colocar aqui entrega 1.1, entrega, tarefa 1.1.1, então o que você já está acostumado aí de project. Então eu posso pegar essas minhas tarefinhas, vou colocar elas aqui como agendamento automático, posso colocar aqui uma embaixo da outra, ó. Mexo nas suas durações, então tudo aquilo que a gente está bem acostumado aí do Project também vai valer no nosso Project Online. Tarefa 1.1.2, eu posso ligar duas tarefas, então vamos colocar aqui essa tarefa, por exemplo, 15 dias, eu pego essa tarefa, marco as duas aqui e faço uma ligação. Ela vai colocar aqui a nossa ligação da tarefa, olha só. Então, fez uma mudança aqui, posso reduzir o zoom, né? Vou começar a ver aqui, então, as nossas fases, as nossas tarefas. Consigo customizar tudo isso aqui, assim como você faz lá no seu project. Posso colocar um marco, então, marco 1.1.3, coloco ele aqui também. Duração 0, vira um marco aqui também. Posso marcar as duas. Então, estou fazendo uma demonstração aqui bem rapidinho, ó, ele coloca um marco aqui para mim. E se eu quiser, posso colocar essas informações, né? Clico aqui e posso colocar essas informações, essas tarefinhas aqui, posso jogar elas aqui em cima na linha do tempo, ó. Então, adicionar a linha do tempo, fase 1. Vou colocar o marco lá na linha do tempo, está aqui. Então, poderia ter um outro marco, né? Então, vamos colocar talvez um marco de início, apareceria. Posso colocar as tarefas mesmo aqui. Posso customizar toda esta coisa aqui. Então, posso mudar corzinhas. Tudo que você já está acostumado lá no seu Project Professional, você pode fazer aqui dentro do online. Mas lembra que o online não é só uma versão web do desktop. Então aqui eu consigo fazer tudo aquilo que você já está acostumado. Posso criar os recursos aqui, né? Tem a tarefa, tem o projeto, posso criar aqui recursos. Eu tenho a parte de documentação, de riscos, de permissões do projeto. Posso criar a equipe, que vai ser os nossos recursos. Eu posso ter um site do projeto, que eu não provisionei o site aqui para esse projeto. Vamos ver se ele vai... Se eu já tinha deixado na nossa versão automática, mas eu acredito que não. Então vamos tentar aqui o site do projeto. Ele abriria um site do projeto que é muito bacana. E daí eu posso compartilhar esse site do projeto e posso compartilhar o projeto inteiro com alguém, com um cliente, com outras pessoas, né? Eu tenho que criar o site do projeto que eu não coloquei como automático. Eu posso definir como automático, posso ter um template de site de projetos, tá? Então se eu quisesse aqui, eu poderia ter um template de site de projetos em que todos os gerentes de projetos já iam para uma mesma página parecida aqui, com risco, com documentos, com tais dashboards aqui, relatórios que eu consigo padronizar aqui também. Eu consigo compartilhar isso aqui, ó,
nesse meu botãozinho aqui de cima. Então, se eu quiser, eu posso compartilhar. Eu vou compartilhar para uma pessoa que não precisa ter licença. Então, eu posso colocar um e-mail aqui qualquer do meu cliente, né? Então, cliente, @cubodoconhecimento.com.br, por exemplo, eu poderia mandar, a pessoa receberia ali e teria acesso. Eu posso ter opções aqui, né? Posso dizer o que ele vai colaborar, que coisas que ele vai ver, posso dar apenas uma visão para ele de um relatório, de alguma coisa aqui. Isso é o projeto, ok? Voltando lá na nossa central de projetos, além desses nossos projetos aqui, eu tenho a parte de seleção e priorização. Então, eu posso vir aqui nessa biblioteca de objetivos aqui e colocar os nossos objetivos estratégicos aqui, priorizar. Então, aqui eu tinha até criado alguns, né? Duração do projeto, inovação, taxa de retorno. Você pode criar quantos você quiser, basta vir aqui no novo e criar. Eu vou abrir um que eu já criei por questões de tempo nossa aqui, mas para você poder ter uma ideia. Então, a taxa de retorno. Aí eu vou lá e coloco. Taxa de retorno do investimento, 0 ou nenhum quando for 0 ou negativa, baixo quando for menos de 10, moderado de 10 a 30, forte de 30 a 50, extremo acima de 50. E você pode colocar o que você quiser aqui, a descrição. Posso dizer que se aplica a determinados departamentos, porque eu posso ter aqui, olha só em termos de governança de portfólio, eu consigo ter critérios comuns que se aplicam a toda a organização. Então, todo mundo precisa ter, por exemplo, retorno do investimento, payback. Mas eu posso colocar critérios específicos para cada tipo de projeto. Porque, por exemplo, um projeto de inovação, ele precisa ter inovação. E ele pode ter outras coisas. E eu posso ter critérios específicos para um projeto de marketing, que vão ser diferentes. Então, ele vai se aplicar apenas ao departamento de marketing. E eu também consigo aqui ter múltiplos portfólios. Vamos voltar lá. Então, temos nossa biblioteca, onde a gente colocou os objetivos. E aí eu posso priorizar esses objetivos estratégicos aqui e criar análises de portfólio. Então, venho aqui na priorização, basta você clicar aqui na priorização e criar um portfólio. Então, posso vir aqui e criar um novo portfólio de TI 2019, portfólio de engenharia 2020, portfólio, enfim, pode criar quantos portfólios você quiser, podem ser múltiplos portfólios, vou aqui vir novo, só para você poder ver como é que a gente cria aqui um novo portfólio. Eu escolho quais vão ser os critérios e, além disso, eu escolho também quais vão ser os projetos. Tá? Nesse portfólio eu quero só que tenha inovação. Eu quero colocar um nome dele aqui. E depois eu vou selecionar. Então, projetos de inovação. Coloco uma descrição, se for o caso. Qual é o nosso departamento, se for aplicável. Aí eu tenho que ter mais de um, na verdade, né? Porque senão não dá para eu priorizar aqui. Mas aí venho aqui nesse botãozinho aqui embaixo, priorizar fatores. E lá na priorização dos fatores eu vou poder escolher quem é mais importante que quem. Com o método AHP. Então, vou colocar aqui, né? Se eu tivesse vários, ele ia me perguntar, mas só temos 2. Então, vou comparar aqui. Inovação é muito mais importante que a taxa de retorno. Faria isso para vários critérios, ok? Então, se eu quiser, eu posso criar aqui uma hierarquia de critérios e posso até pensar em subcritérios, se eu quiser comparar, e vai ter aqui, esse aqui tem peso 12%, esse aqui tem peso 40%, enfim, até completar 100%, então ficou com os nossos pesos aqui, e aí eu posso salvar este meu portfólio aqui, né? Então posso salvar este meu portfólio, fecho, e aí eu vou fazer análises de portfólio. Eu não vou salvar este aqui não, eu vou direto lá para a análise, usando um que a gente já tem. Então, tenho aqui esse portfólio aprovado aqui, portfólio revisado, eu procuro a linha de base dele, incluo os nossos projetos. Então, aqui eu já fiz a inclusão dos projetos, só quero que você veja mais ou menos aqui o nosso funcionamento, né? Ainda temos que ver o Planner e o Project. Então, aqui eu tenho cada um dos meus projetos, olha só. Então, projeto global, projeto 2, projeto 1, novo projeto. Eu dei pesos para eles, naqueles critérios, e aí ficou desta forma aqui. Então, qual tem maior peso, né, para o meu portfólio? E eu tenho aqui os valores deles. Eu poderia ter homem-hora, poderia usar campos customizados se eu quisesse. E aí que fica bacana, porque eu posso dizer qual é o meu orçamento total, aqui. Eu posso dizer quantas horas eu tenho,
E aí eu vou começar a simular a melhor carteira possível. Então, se eu tenho aqui 650 mil, eu vou conseguir fazer todos os projetos aqui, né? Porque vai dar exatamente 650 mil. E se eu tiver somente 500 mil? Eu venho aqui, coloco 500 mil, modifico. E daí modifico isso aqui, recalculo e vai sair já com o meu novo portfólio. Então, tenho aqui, coloquei, modificar aqui, coloco ele 550 mil, recalculo e ele vai tirar provavelmente o nosso último projeto. Então, ok, não, só o valor, 550 mil, recalcular. Vou modificar ali para eu trocar o critério. Então, recalculo e agora vai sair o nosso projeto. Olha só, saiu. Este daqui estão selecionados, esse não foi selecionado. Foi movido aqui para fora da seleção, porque não cabe no dinheiro. Então, se eu passar aqui em cima, movido para fora. E se eu quiser pôr ele de volta? Porque muitas vezes você fala, mas o executivo quer que tenha esse projeto. Aí eu posso vir aqui e modificar os nossos critérios. Eu posso vir aqui e fazer um force in, force out. Eu consigo recalcular também com base no nosso projeto aqui, né? Então, eu posso vir aqui e modificar essas nossas prioridades também automaticamente. Automaticamente não, manualmente. Ele já fez o nosso cálculo automático. Ele diz aqui que eu vou conseguir entregar um valor estratégico de 90% do meu portfólio com esse dinheiro que eu tenho. Vai me custar 450 mil. Eu consigo ver o alinhamento estratégico em termos de objetivos. Eu usei aqueles 3 objetivos lá que eu tinha, né? Duração, inovação e taxa de retorno. E eu consigo fazer multissimulações aqui. Eu posso simular vários critérios. Então, posso simular vários portfólios, na verdade. E isso é que é muito bacana do nosso PPM. Então, você tem uma ferramenta completa aqui para poder fazer a gestão, desde o ciclo de vida inicial, lá de ideia, passar pela fase de proposta, planejamento preliminar, seleção e priorização, até ele virar um projeto que você gerencia lá no seu projeto, como eu mostrei naqueles projetos iniciais. Voltando lá para a nossa visão inicial aqui do project, eu consigo conectar este meu project ao project do meu computador. Então, eu posso vir aqui e conectar, basta você ter o nome do site aí da sua organização, né? O nome do site é sempre o domínio que você tem aqui, .sharepoint.com/sites/pwa, que é o Project Web App. Aí eu vou lá para o meu project. Eu posso criar um projeto novo aqui, vazio, vou te mostrar esses projetos já, daqui a pouquinho, mas o que eu quero agora é conectar o meu project, ao project server, ao project online. Você vem aqui em informações, gerenciar contas, aí eu vou adicionar e vou dizer aqui, ppm online, poderia colocar o nome que eu quiser, colo. Não vou deixar ela como padrão, vou deixar o computador como padrão e adicionei esta minha conta. Ok. E daí eu consigo agora me conectar a esse meu Project Web App. Então, posso me conectar aqui a ele. Eu posso colocar agora, sair aqui, entro de novo. E posso me conectar àquela conta. Então, venho aqui, ppm online aqui. E me conecto a ele. Vamos colocar aqui o nosso ppm, definir como conta padrão. Entro de novo nele aqui. Ou poderia escolher, então, ppm online ou meu computador. Ok, quero me conectar com o Project Server. E aí ele vai me permitir me conectar. Ele só me permite conectar porque eu estou com o mesmo login aqui, ok? Senão ele te pediria uma senha. Aqui eu estou com o meu mario@profissãogp.onmicrosoft.com, que é o mesmo login que eu estou conectado lá no Project. Então, se eu vier aqui na minha central de projetos, estou com o mesmo login aqui. Senão ele te pediria o login. Então, posso criar aqui um novo projeto. E esse novo projeto que eu vou criar, ele pode estar atrelado lá ao projeto corporativo, que pode ser tanto por aqui, aí na hora que eu for salvar, eu vou salvar aqui no ppm, eu posso abrir no ppm, e ele vai salvar e vai publicar este projeto. E se eu quiser, eu consigo abrir aqueles projetos que a gente estava vendo também. Então, olha só, clico em abrir aqui, né?
Abrir, ppm, procurar, mostrar a lista de projetos. Olha o nosso projeto lá do Web na Aula aqui. Então, abrir o projeto do Web na Aula. Vamos ver se ele está com check-in lá. Olha aqui. Então, fazer checkout. E aí eu posso gerenciar ele aqui e as outras pessoas vão poder ver, mas não vão poder fazer mudança, só vão fazer mudança quando eu fizer o check-in de novo. Então, vou colocar aqui checkout. Ele está aberto ali no online, ele não vai me deixar fazer o checkout aqui. Vamos criar um novo. Criar um novo para evitar isso aqui. Então, projeto, vou criar um novo no Project Professional. Então, ele vai abrir o meu project aqui. Então, ok. Abriu. Projeto novo. Eu posso fazer o mesmo planejamento lá que você já está acostumado, né? Então, vou fazer um planejamento aqui bem rapidinho. Vou colocar aqui fase 1, fase 1. Vamos colocar todos como automático aqui a nossa tarefa. Vamos criar um cronograma bem rapidinho aqui juntos. Então, entrega 1.1, tarefa, 1.1.1, entrega 1.2, tarefa 1.2.1, marco 1.3, posso colocar aqui fase 2, tarefa 2.1, marco 2.2. Só para a gente poder ter aqui algumas tarefinhas. Então, vou incluir isso aqui tudo embaixo da minha fase, esse marco aqui também. Vou colocar estas aqui embaixo. Vou ligar estas duas tarefinhas. Vou colocar aqui umas durações. Então, vou colocar este aqui embaixo, esse aqui embaixo. Estou usando os atalhos do teclado. Então, 15 dias dessa tarefa. 20 dias dessa tarefa aqui. Marco de duração 0. Marco de duração 0. Então, ligo aqui no meu marco. Ok. Posso ligar aqui, essa tarefa depende desta aqui. Posso ligar aqui, esta tarefa aqui depende desta aqui. Então, só arrastar as tarefinhas também e vou colocar um fim do projeto aqui. O fim do projeto que vai depender desta aqui e desta aqui. Então, fim do projeto que vai ser um marco para a gente. Então, olha só, se eu quiser, eu pego essas tarefas aqui e os seus marcos e jogo lá para a minha linha do tempo, para ficar aqui em cima, bonitinho. Então, fase 1, fase 2, posso colocar ali o projeto como um todo. Na verdade, esse fase 2 aqui teria que estar fora aqui, né? Ok, fase 1, fase 2, muito bem. Então, estamos aqui com as nossas tarefinhas aqui. Bom, só para fazer uma organização rápida, né? E você poder ver. Tudo que você customizar aqui, então para o seu cronograma ficar bonitão, você pode customizar as coisas aqui. Você pode incluir indicadores visuais, fórmula, tudo que você quiser aqui, nomes dos recursos, ótimo. Aí você vem aqui e vai em arquivo, salvar, ele vai publicar o nosso projeto. Aonde? No Project Web App, no Project Server, lá no nosso Project Online. Venho aqui em publicar e consigo publicar aqui o meu nome do projeto, né? Então, projeto Web na Aula 02. Salvei. Vou salvar lá. Ok. Muito bem, então está salvo aqui. Posso fazer o checkout aqui, publiquei, salvei, publiquei. Posso ir lá no meu central de projetos, ele vai aparecer aqui. Então, posso atualizar, vai aparecer o projeto Web na Aula 2. Então, aqui, ó, projeto Web na Aula 2. E olha só que bonitinho. Então, mesma coisa, coloridinho, posso planejar tanto no meu Project Desktop quanto aqui, mas aqui eu também consigo controlar aprovações, quadro de horário, problemas e riscos, eu tenho o site do projeto, que a gente não teve tempo de ver todos esses detalhes, posso criar os relatórios já padronizados, a gestão de recursos corporativo, tá? Que muita gente está gerenciando aquelas superalocações do seu project individual, tudo que você fez aqui de superalocação, mas se tiver 10 gerentes de projeto, com um monte de projeto diferente,
diferente, você não sabe se a sua equipe está trabalhando no projeto do João, do Zé, da Maria. Aqui a gente tem a gestão corporativa de recursos, gestão corporativa de relatórios de progresso, posso ter e-mails de aviso, relatórios, tudo quanto é coisa que você imaginar. E aí vem a nossa escalabilidade, porque o que eu estou criando aqui, imagina que eu tivesse aqui uma tarefa que dura 40 dias. E essa tarefa que dura 40 dias, eu quero transformar ela numa gestão de equipe. Então eu tenho o portfólio que está lá em cima, né? Então eu tenho o portfólio com vários projetos. Eu tenho um projeto aqui individual que a gente está gerenciando no Project. E essa tarefona de 40 dias, digamos que seja teste, eu quero ter uma equipe que vai ter um líder de teste. Então, um líder de teste. Esse cara tem mais 3 pessoas trabalhando junto com ele. Ele vai montar um quadro de to do, doing, done, ou qualquer outra coisa que ele queira. E essas 40 dias ele vai ter que quebrar aqui. Cartão, fazer cenários, key user, preparar massa de dados, enfim, outras coisas que você precisa aqui. E aí ele vai mover, estou fazendo e estou terminando isso aqui. Como que você faz isso? Você integra uma outra ferramenta que já está aqui dentro, que é o Microsoft Planner. Então eu posso associar o Planner a uma tarefa aqui. Então ele vai se conectar, o Planner a esta minha tarefa, e eu posso criar um quadro. Então eu venho aqui com a mesma continha que eu estou logado, né? Microsoft.com. Ok. Então, me conecto ao Planner e eu posso criar um quadro. Então, a minha equipe vai poder agora acessar apenas o quadro. Eles não precisam nem ver o cronograma como um todo. Pode ter múltiplas equipes com múltiplos quadros. Olha lá, ele vai abrir aqui o nosso quadro. Então, aqui está. Eu preciso vincular a um plano existente do Planner ou criar lá um quadro do Planner. Então, se eu vier aqui, digitar o nome do grupo, vamos procurar primeiro criar, porque eu não criei, né? Então, o Planner está aqui, é este outro aplicativo. Eu vou te explicar o Planner e depois mostrar ali como é que você conecta nesses últimos minutinhos que a gente tem. Então, o Microsoft Planner, ele é um gestor de tarefas aqui. Bem-vindo aqui, né? Cria um plano. Vou criar um novo plano aqui, vai ser teste do Webnaula 2. Projeto Webnaula 02. Então, ok, pode ser público, particular. Você vai ter uma aula completa sobre isso aí, que tem um link lá no final aqui dos slides. Vou passar meio rapidamente pelo Planner só para te mostrar a integração. Então, adiciono aqui buckets. Então, poderia chamar aqui, por exemplo, backlog. Vou criar aqui um to-do. Posso criar aqui um doing, enfim, testing, quanto você quiser. Eu não vou investir muito tempo aqui não, para a gente não perder tanto tempo aqui. Mas eu poderia criar quantos eu quiser. Eu posso convidar membros aqui. Então posso convidar várias pessoas aqui, né? Todas as pessoas que eu quiser convidar, né? Então posso convidar aqui, se já tiver o nome na organização, melhor ainda. Então posso convidar aqui o William, um monte de gente, colocar o nome aqui do pessoal. Aí adiciono quantas pessoas eu quiser. Uma tarefa aqui muito tranquila. Então, tarefa. Por exemplo, cenários de teste. Ok. Posso clicar nesses cenários de teste aqui e editar. Você tem as etiquetas, você tem a data de início, o progresso, já começou ou não. Posso colocar uma lista de verificação. Então, poderia ter que fazer A, B, C, D, E, F. Mostrar lá no cartão. Então, vai aparecer as subtarefas aqui, como você está vendo aqui do lado. Adicionar arquivo. Esse arquivo aqui vai vir do SharePoint, que é muito bacana. Posso fazer comentários e aí marcar as pessoas aqui, né? Marcar o William, colocar os comentários, isso aí, já fiz o teste, já fiz alguma outra coisa. Então tá aqui, à medida que eu for marcando, vou colocar essa minha atividade em andamento, movo aqui, por exemplo, o to-do ou para o testing, começo a marcar aqui o que eu já realizei, ó. Então já fiz o A, B, C, D. Posso colocar uma ou mais pessoas responsáveis, vai ficar aparecendo o nomezinho lá do cidadão. E eu tenho quadro, né? Essa visão do quadro. Eu posso ver o gráfico. Uma tarefa restante, nenhuma atrasada, atribuídas. Eu poderia gerenciar aqui atrasos, não atribuídas. E quando você cria um planner, o que é mais bacana, você vai ver isso na aula completa ali que eu coloco lá no final, quem tiver interesse. Aqui eu tenho também um e-mail do grupo. Além desse e-mail do grupo, eu tenho os arquivos, que é um OneDrive, um SharePoint e o bloco de anotações.
Então, aqui eu poderia criar a minha estrutura de pastas, né? Então, eu poderia criar aqui a minha estrutura de pastas dentro do nosso Team Site, né? Que é um OneDrive junto com o seu SharePoint. Posso criar aqui um Outlook para a minha equipe do projeto também. Então, um Outlook para a equipe do projeto quer dizer que a gente vai ter um grupo de e-mail, um grupo de conversas, tem o Skype Business, então é muito bacana aqui. E este quadro que eu criei, eu posso voltar lá e procurar aqui. Então, eu posso vir aqui ao teste. Ele vai procurar aqui. E eu conecto o quadro a essa tarefa. Quer dizer que essa tarefa aqui, de 40 dias, eu não preciso colocar um detalhe dela. A minha equipe vai poder gerenciar ela com o quadro. Olha só que bacana. Então é muito legal. Você consegue ter os níveis de governança que eu te falei aqui. Essa nossa tarefa está atrelada aqui ao quadro, né? Então, teste. Opa, não confirmei aqui. Então, coloco aqui o teste e é isso aí. Tá atrelada aqui a nossa tarefa. E você pode vincular, então, ao plano existente. Além disso, na nova versão do Project, você tem, inclusive, a capacidade, vamos ver como é que estamos aqui no tempo, vou mostrar rapidinho, você pode criar projetos Scrum ou projetos Kanban. Então, eu consigo aqui ter várias sprints aqui, planejar minhas sprints, né, com tarefa A, tarefa B, tarefa C, posso planejar isso aqui para sprints, né? Não vou investir tanto tempo nisso, mas só para você saber que existe essa funcionalidade e que eu consigo aqui ter uma aba de Scrum agora dentro do Project. Então, você está vendo aqui, eu posso ter quantas sprints eu quiser e eu posso planejar o ágil aqui em cima, tanto no modelo sprint, que seriam várias sprints de Scrum, cada uma é um quadro, com um backlog único, ou eu posso ter um Kanban, que é um quadro único. Aqui eu consigo planejar, né? Então, consigo planejar aqui planejamento das sprints, consigo ver isso em tabela. Então, aqui eu também poderia colocar um recurso, né? Eu não coloquei um recurso, mas, por exemplo, aqui quem que é o responsável? Mário, teria que criar a planilha de recursos aqui em recursos. Posso colocar quantas horas de trabalho tem cada cartão desse. Se tem uma data limite, um deadline, posso colocar um deadline. Vamos colocar um responsável aqui rapidinho, só para você ver que dá para a gente colocar aqui também responsável. Então, em planilha de recursos, eu tenho aqui o Mário. Eu volto lá no meu Scrum. Planejamento das sprints. O Mário aqui vai fazer esta tarefa, por exemplo. Pode ser mais de uma pessoa. Aí eu posso ir lá na nossa visão do quadro e ver aqui. Então, tarefa B, Mário na sprint 2. Posso ver só a sprint atual. Então, o painel da sprint atual. Então, a sprint atual só tem a tarefa C na sprint 1. Então, você consegue fazer tanto o planejamento de Scrum, que seria uma estrutura iterativa e incremental aqui, em vários quadros, limitados no tempo, com as nossas sprints de uma semana, por exemplo, você pode definir o prazo disso, ou você pode criar um quadro Kanban, que é um quadro único, não tem várias sprints, é um quadro único de programação ou de fluxo de tarefas, de fluxo de trabalho. E você tem isso dentro do seu Microsoft Project Professional. Bom, a ideia aqui era a gente poder ver um pouco mais sobre todas essas novidades aí, e tem links no final da aula para você acompanhar. Quem quiser pode deixar dúvidas também. A grande mensagem aqui é que você precisa aprender essas novas ferramentas e combinar isso com a metodologia também. Então, o resumo da nossa aula aqui é que você precisa de governança. Você precisa entender muito bem o que é a gestão de portfólio, que está preocupada com ideias, com business cases, com aprovação, seleção e priorização de projeto. Dentro dos portfólios, a gente pode ter programas e projetos. E aqui entra o gerente do projeto. E aqui entra o nosso guia PMBOK, entra o Prince, onde você vai fazer seu planejamento, cronograma. Então aqui a gente tem o que nós chamamos desse nível aqui, do nível de Directing a Project, que é o nosso nível de sponsor. Ou às vezes o PMO está nesse nível, um nível executivo da organização, de seleção, priorização, está preocupado com objetivos estratégicos. Aqui a gente tem o nível de Management, onde a gente tem o gerente do projeto. Mas a gente também tem o que nós chamamos de níveis da entrega. Então, Delivery, onde a gente tem os líderes.
líderes de pacote, líder técnico, e aqui a gente consegue combinar quadros, a gente consegue combinar Kanban, Scrum. Então você consegue ter a sua gestão de portfólio aqui com ROI, com homem-hora, com uma série de outras coisas nesse nível aqui. Aqui você consegue ter o seu Gantt, com fluxo de caixa, com controle de timesheet, com controle de um monte de coisa. E aqui você tem o seu backlog. Então, dá muito mais agilidade, na verdade, você ter essas ferramentas todas integradas. Que eu posso ter múltiplas equipes aqui embaixo e essas múltiplas equipes todas trabalhando lá dentro. É muito legal, muito bacana você ter acesso a essas informações aqui. Pesquisa um pouquinho mais sobre isso. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. E tem algumas referências aqui no final, e especialmente esta referência aqui, o webinar sobre gerenciamento de portfólios e gestão ágil de equipes. Eu mostro um pouquinho mais como é que você conecta o Planner com o Project, com a gestão ágil, com o Project Online. Quem quiser saber mais ferramentas, o OneNote para gestão de projetos, o próprio Project, para você aprender aí a gerenciar bem seus projetos com o Project, o Planner, e tem o Time Reporter, também tem os aplicativos, né? Na verdade eu vou mostrar mais uma coisinha aqui bem rápida antes da gente poder encerrar. Você consegue ter os aplicativos no seu celular. Deixa eu compartilhar a tela do meu celular aqui. Então, deixa eu compartilhar a telinha aqui. E vamos dar uma olhada no que é possível você fazer ainda com o seu celular. Então, está aqui o meu celular. E nós temos ferramentinhas de produtividade aqui. Tudo isso que você tem lá no seu Office 365, você tem um aplicativo. Então aqui eu tenho um aplicativo do Planner, em que eu consigo abrir os projetos, eu consigo ver as minhas tarefas, se eu clicar aqui em minhas tarefas aí embaixo. Então tarefas não iniciadas, em andamento, tarefas concluídas, e você consegue ver isso por projeto. Então aqui, ó, o que nós estamos vendo? Em andamento, minhas tarefas, que é o Mário. No projeto demo do Office 365, eu tenho a tarefa Microsoft Planner. No projeto evento do PMI Global Congress, eu tenho a tarefa elaborar documentos iniciais. Tem subtarefas aqui, ela está em progresso, já fizemos 2 de 4, venceu no 31/10, e aqui tem um cidadão trabalhando junto comigo nessa tarefa. Então eu consigo ver as minhas tarefas individuais. Se eu clicar aqui em Hub do Planner, aqui eu vou ver todos os planos que estão compartilhados comigo. Então, Hub do Planner, todos os planos. Posso clicar em algum plano desse aqui, como esse projeto da implantação aqui do SAP, que é um projeto também de demonstração aqui de brincadeira, né? Então, concepção, o design, tem implementação. Quero mover uma tarefa, essa tarefa aqui, nova tarefa da aula de hoje. Quero mover ela para teste. Eu arrasto aqui com o meu dedo e pronto. Essa fazer tap, o Wallace terminou aqui, jogo essa tarefinha aqui no Doni. Então, muito tranquilo de você utilizar. A sua equipe não precisa ter acesso ao Project, nem ao Project Online, ele pode usar apenas o Planner, como você está vendo aqui. Ou então, se você estiver usando apenas o Project, você pode usar o Time Reporter, que permite você ver as suas tarefas do Project aqui. Eu vou precisar me conectar nele aqui novamente, mas com esse aplicativo é este aqui, ó. Nós usamos o Planner, é este aqui. E este aqui é o Time Reporter. O que faz o Time Reporter? O Time Reporter, ele permite que você tenha controle sobre os seus timesheets. Então, espera aí. Vamos atualizar ele aqui. Então, o Time Reporter, ele permite que você tenha controle sobre os seus timesheets. E eu consigo que... Deixa eu tirar ele daqui. Agora, espelhando aqui novamente. Então, eu consigo, com este meu Time Reporter, ter acesso às tarefas. E aí, basta você ir lá e clicar na tarefa. Ele não está conectado aqui ao Project Online, não tinha me atentado para isso. Mas com o Time Reporter, que é este aplicativozinho, eu demonstro ele num vídeo do YouTube aqui, que está aqui embaixo. Você consegue clicar, ver qual que é a tarefa, dizer quantas horas você fez. Isso vai para o seu gerente de projeto, que aprova, entra lá no Project Online. Se você tiver evidências da tarefa, você pode colocar evidências lá da tarefa. E isso é muito bacana, muito legal mesmo. Bacana?
Bom, espero que você tenha gostado da aula, dá uma olhada nessas referências aqui, procura mais informações, é importante a gente cada vez mais se manter atualizado não só em metodologia, mas em ferramenta. Eu queria deixar essa mensagem bem forte aqui para você, porque eu vejo muita gente fazendo vários cursos de Agile, de Guia PMBOK, de etc. São importantes, mas se você também não dominar as ferramentas que suportam isso, muitas vezes você não consegue executar a metodologia da melhor maneira possível, na sua plenitude. Então, um grande obrigado aqui para vocês e obrigado ao Cubo do Conhecimento pela oportunidade aqui de webinaula. Podem mandar suas perguntas. Quem quiser fazer o download do livro do Project, que tem exemplos ali do Project, então quem quiser fazer o download aqui do livro do Project, o livro do Project está disponível aqui. Então você tem acesso ao livro do Project no msproject.com.br. Tem outros livros lá do próprio OneNote, alguns guias rápidos e vídeos que eu coloco. Então fica ligado, quem tiver interesse. Um grande abraço e até a próxima aula.